A pesquisa sobre a existência do espírito existe desde a antiga. A discussão entre a ciência e a religião está envolvida nesta questão. Hoje, vamos conversar sobre este assunto misterioso e perigoso. Eu acredito que, no final, você terá novos resultados. Primeiramente, a alma geralmente é considerada a essência do espírito não material da humanidade, incluindo pensamento, emoção e consciência. Ela é considerada a corrente do indivíduo, tem a característica de superar o corpo, geralmente relacionada com a religião e o sistema filosófico. Durante a Segunda Guerra, um piloto foi atingido na batalha, o avião caiu, mas seu corpo sobreviveu como um milagre. Depois, ele se lembra do momento em que caiu, descreve que se sentiu uma sensação de separação, como se o espírito se separasse do corpo. Esta história inicia pensamento sobre a existência do espírito, mas também inicia a pesquisa científica sobre como a mente e o sistema nervoso explicam essa experiência. Mas, a partir do ponto de vista científico, é mais importante observar e experimentar. Agora, vejamos juntos, em relação à pesquisa sobre o espírito, algumas experimentações muito interessantes e sérias feitas por humanos. O primeiro experimento de pesadelo foi feito em 1907. O médico Mike Dougal, de Duncan, na América do Norte, colocou pessoas com experiência de morte de doenças em um carro, e depois mide a mudança de peso após a morte deles. No experimento de Mike Dougal, o médico mide a 6 pessoas, 4 pacientes, e um paciente com doença de diabetes. O interessante é que no terceiro grau, a pesagem subiu 2 vezes, seguindo a proposta do médico. Ou seja, quando o cachorro morreu, a alma se separou por uma parte, e o resto se separou por mais de 10 minutos, e foi necessário sair. Na próxima pesquisa, o médico Mike Dougal concentrou-se na pesquisa sobre o cachorro, e descobriu que quando o cachorro morreu, o peso não mudou. A conclusão é que o cachorro não tem alma, mas a humanidade tem alma e peso. O resultado do experimento do Dr. Michael Dougal foi publicado na América, no Jornal da Nova York e em alguns jornais médicos. Claro, as pessoas não concordam com o resultado desse experimento, mas têm diversas dúvidas e refusões. O segundo é o experimento de cintas do espírito. Este é um médico da Inglaterra. O seu trabalho principal é resgatar aqueles que morreram de frio. Resgatá-los do lado de morte, para provar se eles têm alma ou não. Este médico colocou algumas coisas no telhado. Mas o que são essas coisas? Só ele sabe. Segundo sua compreensão, se há almas após a morte, então essas almas devem ser possíveis para ver o que está escrito na tela. Nesse caso, há 100 pessoas que o médico resgatou antes e depois. Depois que essas pessoas foram resgatadas, o médico irá perguntar se eles viram o que está escrito na tela. Dentre eles, há 7 pessoas que responderam corretamente. Com esse experimento, o médico britânico disse que quando uma pessoa está prestes a morrer, há coisas que vão sair do corpo. Isso é muito possível que seja a alma das pessoas. Essas almas flutuam no céu, é por isso que se vê as coisas na telha. A terceira experiência, chamamos-a de experiência do capô de Deus. A experiência do capô de Deus, também chamada de experiência do capô de Crohn, foi desenvolvida em conjunto com os psicólogos da Universidade de Lavrenson, Michael Basinger e Stanley Crohn. A experiência não é complicada. O capô de motocicleta é equipado com círculos. Através dos círculos, os círculos liberam um fluxo eletrônico complicado de baixa intensidade para estimular a maldade do cérebro. E isso provocou a experiência do vírus, também chamada de experiência lítica. Disse que alguns participantes viram luzes brilhantes e estranhos no processo de experimentação, famílias que morreram há anos, Deus, o mar, etc. A intensidade deste tipo de porcelana é igual à porcelana produzida por um telefone fixado ou um ventilador. Para evitar a interrupção de outras porcelanas, o environmento é realizado dentro de uma caverna de Ferrari. Depois, o experimento foi modificado e desenvolveu um equipamento chamado Octopus, que, ao contrário do capô de Columbus, apenas instala uma linha diferente no lombar. O capô de Octopus só instala uma linha em todo o cérebro, sem dúvida nenhuma. O psiquiatra britânico Olaf Branco, enquanto tratava um paciente com deficiência, para determinar a origem do paciente, colocou o eletrodoméstico na posição suspeita do cérebro do paciente.
Durante o teste, ele descobriu que, quando colocou o eletrodoméstico no lombar do cérebro lombar, o paciente vai ter uma experiência de fora do corpo. Com o aumento do fluxo de energia, o paciente começa a se sentir mais livre e desce devagar. Depois, ele se sente como se ele estivesse sentado no chão. Para este tipo de situação, o que o cientista explica é que a região do cérebro frontal é responsável por receber e lidar com sinais de sensação, visibilidade e equilíbrio. Quando esta região é muito estressada, os sinais de visibilidade, equilíbrio e sensação de pele não podem ser adequadamente integrados, o que resulta em uma experiência líquida. Essas 3 experiências são apenas uma parte de um monte de experimentos espirituais. Embora as resultados de experimentos sempre apareçam com som de dúvida, isso não impede a pesquisa sobre o espírito da humanidade. Roger Pondros é um cientista de física matemática. Com a proposta de Pambus, ele se tornou conhecido. Ele também se tornou valente no que os cientistas acham que é a existência dos temas e da alma humana atualmente. Ele propôs a teoria da alma quantum. Ele pensou que a alma humana é um sistema quantum, diferente do processo mecânico comum. A alma não morrerá depois de morrer, mas irá, em forma de quantum, superar o mundo físico e retornar ao universo. Mesmo que essa teoria seja discutida, ela nos inspira a pensar sobre a profunda relação entre consciência e o universo. Essa teoria, em conjunto com os antigos conceitos espirituais, refletiu nossa compreensão sobre o universo. Se a gente interpretar o espírito de uma forma religiosa, é muito mais fácil. Edouard Taylor, em seu livro sobre a cultura original, diz que a religião original, a crença, passou por uma sequência de evolução do espírito até o espírito, e depois até o Deus. O conceito do espírito é sempre um conceito básico da religião, e a existência do espírito é sempre um conceito básico da religião. Ele diz que a teoria de tudo que tem um espírito é dividida em 2 princípios principais. Eles formam uma parte completa de uma leitura. Na cultura tradicional da China, o Tao tem uma compreensão muito profunda sobre o espírito. Na filosofia Tao, o espírito possui o significado de 3 espíritos, e se conecta com os deuses e as artes marciais. Isso se torna um princípio básico do espírito Tao. Os 3 espíritos que o Tao dizem são o espírito do céu, o espírito do mar e o espírito da humanidade, conhecidos como Taiguan, Xuanglin e Youqin. O que é chamado de bullying, é o mesmo que o mal do cachorro. O mal do cachorro, porém, é causado pelo apetite, por roubamento de drogas, por destruição, por estupidez. Este conceito de bullying de 3 almas, também tem um impacto profundo na cultura histórica da China. Por exemplo, as palavras que as pessoas dizem, como o mal do cachorro, o mal no livro sobre o sorteio, há uma diferente compreensão. O budismo originalmente tinha 2 tipos de religião. Um era o budismo indiano. O budismo indiano não reconhecia a existência do sorteio. Eles pensam que a humanidade é construída de terra, água, fogo, vento, 4 elementos e oceano. O budismo acredita que a vida tem cores, vejo, penso, faço, entendo e também é chamada de inocente, é formado de harmonia. A neutra é uma das 2 formas entre a vida e a morte, por isso é chamada de neutra. Hoje, com o avanço da ciência, a verdade sobre o sorteio está sendo revelada passo a passo. Desde o experimento de interferência de línguas, por exemplo, podemos dizer com certeza que, na filosofia da microobservação, a consciência humana supera o nosso conhecimento comum. E qual é a consciência? A consciência é igual ao sorteio? Segundo uma teoria chamada de multiverso, pensamos que nossa consciência pode ser uma imagem mais alta, desafiando o limite do nosso pensamento tradicional. Esta teoria indica que o universo tridimensional que passamos é apenas uma parte maior, mais complicada da realidade, e nossa consciência e nosso espírito podem vir de um nível mais alto para entrar em nosso nível. Isso significa que nossa consciência não é somente uma propriedade pessoal, mas uma parte do funcionamento básico do universo. Este ponto de vista também propõe uma ideia interessante, que é que nossa consciência pode ser o executor da missão universal. Por que a projeção de um nível mais alto é escolhida para existir em nosso mundo tridimensional? Talvez porque nossa consciência não é somente indivídua, mas também parte do movimento universal, que é a princípio de guia do universo.
Esta teoria também nos faz lembrar da concepção do retorno da religião, ou seja, a nova vida que a alma reinicia depois de morrer. Isso significa que a morte e a renação são um fato de universo para garantir sua continuidade? E a nossa consciência é apenas uma parte desse fato? Se essa teoria for realizada, então a morte não será mais o fim da humanidade, mas uma transição de um estado de existência para outro. Essa perspectiva pode reduzir a nossa medo da morte, porque ela significa que a vida não termina, mas começa um novo caminho. Este ponto de vista pode mudar total.